Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à mesa redonda número 1 do nosso RAPV Enacor. Antes de começar os nossos debates, eu sei que todo mundo está querendo debater o tema da nossa mesa redonda, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução sobre como que surgiu essa ideia de debater sobre resiliência climática. Então, a organização de um evento como a RAPV Enacor, ela leva, em média, um ano e meio para a gente organizar. E sempre, para cada associação e para cada também DR organizador, é dada essa tarefa de escolher um tema para a mesa redonda. Então, essa mesa redonda número 1 é a mesa redonda que ficou para a ABPV moderar e para ela ter a ideia de qual seria o tema a ser debatido. E, para isso, a gente fez uma reunião com os diretores da ABPV e o nosso diretor técnico, Lélio Brito, conjuntamente com o nosso diretor de divulgação, Rafael Reis, deu a ideia de fazer a mesa redonda sobre esse tema que é extremamente relevante. Não há mais como se pensar em infraestrutura sem pensar no impacto das mudanças climáticas na infraestrutura. E foi assim que surgiu esse tema. Óbvio que a gente teve uma infeliz coincidência de termos um grande desastre climático no estado do Rio Grande do Sul, mas a escolha da mesa redonda, do tema da mesa redonda, melhor dizendo, foi feita antes da gente ter esse fato relevante no Rio Grande do Sul. Bom, e quando a gente pensou em debater esse tema, a gente tem que já escolher o tema, tarefa cumprida. Temos que escolher, então, os debatedores. Então, a gente escolheu esse time aqui de debatedores, porque são profissionais, muitos deles, acho que todos eles já conhecidos da grande maioria aqui da área rodoviária, que cada um na sua linha de pesquisa tem sempre uma área afeta, ou seja, ou melhor dizendo, um olhar voltado para as questões climáticas, quer seja em estudos de novos materiais, quer seja em novas técnicas. Então, a gente resolveu juntar esses super profissionais para estar aqui hoje com a gente, debatendo esse tema de resiliência climática. Então, por mais que vocês conheçam, eu vou seguir aqui o protocolo e fazer a apresentação dos nossos debatedores. Então, eu começo pela Camila. A Camila Vasconcelos é engenheira civil pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em Engenharia de Transportes pela mesma instituição, pós-doutorado pela Escola Politécnica da USP, é professora associada e coordenadora do Laboratório de Tecnologia e Pavimentação da Escola Politécnica da USP, é consultora ad hoc do CNPq, CAPES e FAPESP, editora associada das revistas Transportes e International Journal of Pavement Engineer, e membro do comitê da International Society of Asphalt Pavements. Publicou mais de 150 artigos e orientou 19 alunos de pós-graduação. Atua em infraestrutura de transportes, com foco em materiais para pavimentação e sustentabilidade. Palmas para Camila. Nossa segunda debatedora é Leni Figueiredo Matias Leite, que é engenheira química pela UFRJ, com mestrado e doutorado em engenharia civil e tecnologia de polímeros pela mesma instituição, fez estágio na Alemanha com a Fundação Krupp em 1982, trabalhou em 39 anos na Petrobras e é atualmente pesquisadora sênior da COP UFRJ. Tem 36 anos de experiência em ligantes e misturas asfálticas, publicando mais de 200 artigos. Coordenou a rede temática de asfaltos da Petrobras e participa dos projetos COP DENIT e COP Petrobras. É membro das comissões científicas e técnicas de várias organizações internacionais e brasileiras. Palmas para a Leni. Nossa terceira debatedora é Mônica Regina Garcês. Mônica é doutora em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora associada no Departamento Interdisciplinar e no PPGCI da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora do LAPAV. Atua em infraestrutura sustentável, focando em impactos ambientais e custo de ciclo de vida de pavimentos. É bolsista de produtividade em pesquisa nível 2 do CNPq e membro do Comitê de Assessoramento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul.
participa de comitês científicos e é editora associada do Australian Journal of Civil Engineer, membro do IABMAS, IALCE e ABPV. Palmas para a Mônica. E para a gente não ficar com uma mesa debatedora só com mulheres, nós somos inclusivas, então o nosso quarto debatedor é William Fedrigo. William é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Engenharia Civil, com ênfase em Geotecnia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em Engenharia Civil pela mesma universidade, com período de sanduíche na University of Pretoria, na África do Sul. Venceu o Prêmio Nacional Cátedra Alberts de melhor tese de doutorado em 2019 em Gestão de Infraestrutura de Transportes e Engenharia de Transportes. Tem experiência na área geotécnica, com ênfase em pavimentação, atuando como pesquisador e consultor. Foi professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Fivale e professor substituto do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autor de artigos publicados em periódicos internacionais de alto fator de impacto, atuando também como revisor de diversos periódicos. Atualmente, é especialista de pavimento do Grupo CCR e jovem docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Palmas aí para o William. Bom, então, antes da gente começar, para a gente começar o nosso debate, né, eu vou fazer uma pequena introdução. Então, como eu sou das normas, eu gosto muito de definições. Então, a gente teria, né, o que seria como definição de resiliência climática? Então, da Wikipedia, a gente vai lá, procura e acha. Resiliência climática, capacidade que uma cidade, uma pessoa ou empreendimento tem de se recuperar de um desastre climático. Hoje também, na palestra do DENIT, eu vi uma definição também muito importante, muito bacana, sobre infraestrutura resiliente, que é aquela capaz de resistir, absorver ou se recuperar de impactos de maneira mais rápida e eficiente. Então, dentro desse contexto, né, que a gente vive, nós sempre estaremos afetos a eventos climáticos. Como principais eventos climáticos que nós estamos afetos, a gente pode citar a estiagem ou a seca, incêndios florestais, ondas de calor e frio, inundações e enchentes, deslizamentos de terra, também ciclones e vendavais. Então, a gente não tem, né, como nos livrar desses efeitos, desses nossos eventos climáticos. Só que, cada vez mais, a gente vem percebendo que esses eventos vão ficando cada vez mais intensos. E a gente precisa, então, se preparar para ter um enfrentamento a esses eventos climáticos. Mas como que nós chegamos a esse ponto de termos eventos climáticos tão intensos? Qual o dever de casa que a gente deixou de fazer, né? A gente sabe que todos esses eventos climáticos estão cada vez mais intensos por conta do aquecimento global. Aquecimento global, a gente linka a grandes emissões. E a gente sabe que a gente, ao construir, né, no processo de construção da infraestrutura, a gente tem muitas emissões. Então, eu pergunto aqui aos nossos colegas debatedores, dentro desse contexto, quais são os fatores que vocês acham que nos levaram, né, obviamente, dentro da construção da infraestrutura, o que nos levaram, o que a gente deixou de levar em consideração, que nos colocaram, que podem ter contribuído para nos colocar dentro desse contexto de ter eventos climáticos cada vez mais intensos. Sim? Fica livre aí para vocês. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Agradeço à BPV pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. O tema, sem dúvida, é importante, como a Luciana comentou. Ele foi escolhido, inclusive, antes desses últimos eventos que foram noticiados muitas vezes. O Brasil é um país grande, né? E, como vários outros países de dimensões grandes como o nosso, a gente tem ainda uma demanda muito grande pelas construções de uma forma geral, né?
Aqui a gente está no evento de pavimentação e o nosso olhar está para os pavimentos, mas construções a gente pode, eu acho, que encarar de uma forma mais ampla, porque as pessoas precisam de moradia e elas vão precisar se deslocar, né? Então, o nosso nicho está exatamente nesse deslocamento. E aí a pergunta de onde a gente falhou, dentro desses crescimentos que a gente precisa que eles aconteçam, eu acho que a gente, de certa forma, não se preocupou, não quero usar a palavra negligenciou, mas a gente, de certa forma, foi olhando muito para os desenvolvimentos tecnológicos, né? A indústria foi se modernizando, novos materiais foram surgindo, mas a gente nunca teve, dentro da nossa área específica, tanta atenção para a área do ambiente. E aí eu acho que a gente pode varrer aí desde a escolha do traçado, da escolha dos materiais, da durabilidade desses materiais. Então, eu acho que a gente sempre olhou muito para 2 pontos mais específicos, que são as questões técnicas e as questões econômicas. E aí eu acho que faltou um pouco desse olhar, né, da consequência do que a gente estava escolhendo, qual seria o efeito disso no ambiente que a gente vive. Então, acho que esse foi o ponto que a gente, talvez, negligenciou um pouco no passado. Alguém quer fazer alguma complementação? Boa tarde, meu nome é Eleni. É um prazer estar aqui com vocês, nessa mesa redonda. Eu acho que o fato do nosso país, né, desmatar sem controle, ter esses incêndios, né, na região central, também sem controle, atuaram muito para o aumento da temperatura. E o aumento da temperatura é um fator que vai acontecer, já tem acordos, a Luciana deve falar sobre isso depois, de reduzir a temperatura, porque vai trazer mais chuva, mais calor, e mais deslizamento, mais enchente. O aumento da temperatura vai provocar mais desastres ainda. Tem que se preparar em termos de regulamentações, em termos de normativas. A gente, como ramo rodoviário, assim como os países adiantados, como a Europa e os Estados Unidos, se preparam para essas mudanças climáticas, a nossa tem que fazer. Boa tarde. Luciana, agradeço o convite para participar da mesa. Eu acho que um dos fatores, talvez não tenha sido nenhuma negligência, mas quando a gente pensa na implantação de um projeto, na concepção, na implantação, ou mesmo nos dimensionamentos, a gente se baseia em critérios, em normas, em métodos de dimensionamento, que muitas vezes foram pensados ou modelos que foram desenvolvidos com base em acontecimentos que aconteceram no passado, tempos de recorrência, né, com normas que foram desenvolvidas todas para um contexto que não necessariamente é o contexto atual, devido ao aumento de temperatura, né, cujos efeitos a gente tá vendo todo agora. Então, às vezes a gente fala em negligência, mas é porque os recursos que a gente tem, as normas que a gente segue, elas são normas que, muito provavelmente agora, nós vamos ter que pensar de uma forma diferente para que a gente consiga, né, superar ou projetar, construir, de forma que a gente atenda novas condições, né, que não eram. Então, às vezes a gente fala em negligência, mas não necessariamente é negligência, é que a gente tem um contexto diferente que a gente vai ter que se adaptar daqui para frente. Enquanto o William tenta fazer o microfone dele funcionar. Funcionou, né? Quem quiser participar do debate, gente, pode mandar perguntas aqui pelo WhatsApp, tá? Para a gente inserir aqui no nosso debate. Bom, agradeço o convite. É uma honra estar aqui no meio dessas musas aí da pavimentação. Eu vou tocar mais no contexto, talvez, humano da coisa, e a gente ser
agir mais por reatividade e vou contar uma história que aconteceu na CCR, onde eu trabalho, porque talvez não tenha sido tão divulgado como o evento climático extremo que ocorreu agora em 24, mas em 23 também a gente teve vários meses de chuvas bastante intensas e recorrentes, algo realmente fora do normal. E aí quando isso, de certa forma, cessou, assim, em dezembro, janeiro, eu lembro de estar numa sala na CCR, tinha 2 gerentes conversando e um deles comentou de a gente ter de atualizar nosso plano de negócio para levar em consideração esse tipo de coisa. Eu lembro de estar tomando meu café e pensando, pô, mas é algo que não vai acontecer de novo. E aí chega abril e maio de 24 e traz algo muito pior. Então, talvez passe por isso, pela nossa cultura, pela nossa tendência de agir por reação e não de outra forma. Então, assim, concordo com tudo que vocês falaram, né? A gente veio discutindo muito isso. Então, acho que todo mundo, né, concorda de que a gente chegou num ponto assim, no turning point, né? A gente tem que passar a pensar diferente. E passar a pensar diferente, agir diferente, a gente vai, então, passar a pensar em regulamentar de uma forma diferente, né? Então, eu fiz uma pesquisa para saber, né, o que os organismos, né, regulatórios estavam pensando, né, sobre isso. O que deve ser feito? O que já tem de regulação? Então, assim, na pequena pesquisa que eu fiz, eu achei uma iniciativa do governo de São Paulo, que tem um grupo lá de estratégia climática do estado de São Paulo. Também o governo do estado do Rio Grande do Sul, né, que criou uma secretaria de inovação, ciência e tecnologia, criando aí um comitê científico de adaptação e resiliência climática. Hoje, na palestra do DENIT, a gente viu que o Ministério dos Transportes, né, criou um plano clima, o próprio DENIT agora tem ações táticas e operacionais, tudo isso já voltado para minimizar ou ter o olhar voltado para, ao se construir, a gente pensar como que a gente deve pensar nessa inserção, né, dos eventos climáticos ao se pensar em construir ou projetar uma infraestrutura de transportes. Então, assim, desse pequeno levantamento que eu fiz, eu achei essas pequenas iniciativas. Eu sei também, como a Camila e a Leni me falaram, que a ANAPA, a IAPA também já tem várias regulamentações, e a professora Mônica também fez uma pesquisa para a gente, tem vários levantamentos que pode complementar, né, Mônica, sobre quais são essas iniciativas que outros organismos já possuem também frente à mudança climática. Então, tu tinhas comentado sobre o Rio Grande do Sul, né? Para vocês terem ideia, a gente tem no Rio Grande do Sul um grupo que talvez tenha ficado mais conhecido agora, mas é um grupo que une pesquisadores das mais diversas áreas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Corpo de Bombeiros, com Defesa Civil, né, que é o que a gente chama de CEPED, que é um grupo de estudos e pesquisas em desastres, para evitar desastres, né, de prevenção de desastres. E esse grupo vem atuando há muito tempo já, desde 2011, no desenvolvimento de pesquisas e cursos de extensão, treinamento, capacitação de comunidades, de governo, né? Nós temos também um outro grupo que trabalha, que é o grupo o GRID, que é mais de gerenciamento de risco. Tem especialistas do Brasil inteiro que fazem, é um grupo multidisciplinar. Mas todas essas iniciativas, né, elas dependem do quê? De muito investimento, né? É um investimento que ele não... esses grupos, eles não se sustentam só dentro da universidade. Então, em um momento em que a gente teve um investimento muito grande nessa área, esses grupos desenvolveram trabalhos fantásticos de mapeamentos de zona de risco, desenvolvimentos de cartas geotécnicas, um trabalho muito grande no Rio Grande do Sul. E que foi, ao longo do tempo, meio que se desmantelando e estavam meio em stand-by. Então, agora, com o acontecimento desse evento extremo no Rio Grande do Sul, eles foram voltaram, né, ativa. Mas o que é importante, assim, no meu ponto de vista, pensar? A gente cria, num momento após uma crise, um grupo, né, no Rio Grande do Sul, com especialistas.
o grupo do CEPED, por exemplo, e do GRID, que tem uma experiência muito grande, né, nessa área, no início desse grupo nem estava participando, né, do grupo de especialistas. Então, é algo que tem que ter uma integração, né? A nível de Brasil, por exemplo, existe lá desde 2011, 2016, se vocês forem lá no Ministério do Meio Ambiente, vocês vão encontrar lá um plano de adaptação às mudanças climáticas, que foi publicado em 2016. Era um plano de ação com várias medidas importantíssimas, né, de proteção de ecossistemas, de várias ações para como elaborar planos de adaptação e resiliência. E foi um plano que simplesmente passou o tempo e ele foi esquecido. Né? Agora nós temos, de novo, já um projeto de lei que foi aprovado com diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação climática. Né? Mas como a gente tinha comentado antes, eu tinha comentado contigo, tem um plano de governança vertical, que é o que vem, né, do governo federal, né, de diretrizes gerais, globais, mas também tem um plano de governança horizontal, que é o desenvolvimento desses planos de adaptação. Eles são responsabilidade de municípios e governos estaduais em conjunto. Por quê? Porque cada região, nosso país é um país continental, cada região do país tem as suas especificidades, né? Então, enquanto a gente tem mais problemas de precipitação, na região centro-oeste é o problema maior da seca, de temperatura. Para usar o tema da moda, teria que ser planos customizados. Customizados, os planos são customizados. Então, existe essa governança, né, vertical, que existe uma diretriz geral, né, mas existe também essa questão dos planos serem planos desenvolvidos considerando especificidades. E, assim, para além das regulamentações, que é óbvio que a gente precisa de ter medidas de gestão que coloquem índices a serem atingidos, né, que depois a gente vai falar mais para frente sobre o Acordo de Paris, Lenine, que tem como meta diminuir a temperatura, né, da Terra em 1,5 grau até 2050. Mas, para além dessas questões de gestão, que são super importantes, a gente tem também as questões técnicas, né? Então, assim, na visão de vocês, o que a gente poderia mudar em relação à escolha de materiais, os tipos de ligantes asfálticos, visto que a gente está se atendo muito à inundação, mas um outro fator, um evento climático muito importante é a variação de temperatura, né, que precisa ser considerada no dimensionamento do pavimento, na escolha do tipo de ligante asfáltico. O que a gente pode pensar para o futuro com relação à mudança dos materiais, ou dimensionamento, novas técnicas que tenham menos emissões, como as reciclagens, asfalto morno. A gente tem aí uma gama de soluções que podem também minimizar o aquecimento global e, consequentemente, o efeito dos eventos climáticos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas soluções que a gente tem que voltar o nosso olhar mais para elas. Então, quanto à escolha de ligante, né, aumento da temperatura, inundação, aumento da temperatura vai significar mais envelhecimento do ligante, mais suscetibilidade à umidade, mais adesão a agregado do ligante, e não vejo assim os cimentos asfálticos sendo resistentes a esses materiais assim. Aditivos vão ter que ser utilizados também para melhorar a adesividade, mas ligantes muito modificados, ligantes reativos, não só misturas físicas como a gente está acostumado a usar atualmente, mas misturas reativas com o cimento asfáltico, seja com poliuretanas, seja até mesmo o polímero epóxi, que é aquele polímero que é uma cola, né, realmente. Então, eu entendo o ligante assim, bastante modificado para poder resistir a essa maior temperatura e essa maior adesão que ela vai ser sujeita em função da água. Para complementar a fala da Leni, eu acho que com relação a materiais, a gente pode dividir em duas estratégias, né? Uma primeira estratégia é a escolha de materiais que, num contexto geral daquela obra, vai nos trazer uma menor emissão de CO2 e isso vai nos ajudar a atingir, né, a conseguir reduzir essa temperatura.
Um outro contexto é a escolha de materiais que vão estar mais suscetíveis a condições extremas. Eu acho que são duas estratégias distintas. A primeira, eu acho que a gente tem que buscar, independente da região, independente se é uma obra pública, privada, municipal, né? Eu acho que esse é um esforço conjunto, geral. No segundo caso, né, eu acho que a gente teria que olhar a demanda do local, a especificidade. A Mônica trouxe essa questão de você ter o olhar para uma determinada região ou para uma determinada cidade. Qual é o contexto dessa cidade em termos de incidência de chuva, em termos geológicos, em termos de própria geografia do lugar, o contexto da população, o contexto socioeconômico da população, que tipo de tráfego vai atuar ali. E aí a gente também já tinha discutido um pouco previamente qual é a chance, né, de aquela área, aquela região estar sujeita a condições extremas, seja por um grande excesso de temperatura, e a Aline trouxe um ponto super importante dos ligantes, seja por uma condição de excesso de água, né, excesso de chuva, que aí a gente também, às vezes, consegue dividir em outros dois grupos. Essa água é uma água que está represada, né, eu estou num contexto urbano, em que eu tenho uma lâmina d'água que traz todo um contexto da mobilidade daquela população, ou eu estou num cenário de grandes incidências de chuva e o meu risco é fluxo de água. Então, o fator, né, é o mesmo, porque foi um grande volume de chuva, mas eu acho que a engenharia por trás dessa solução, a escolha dos materiais, ela vai ser diferente a depender de que contexto a gente está. E Mônica, quer complementar alguma coisa? William, fique à vontade, tá, gente? Estou brigando com o meu microfone. Eu acho que eu li uma conceituação sobre resiliência que eu achei bem interessante do pessoal da Carolina do Norte, que é a resiliência funcional e a resiliência estrutural. E aí, quando a gente fala de materiais, eu acho que a gente está mais voltado para a resiliência estrutural. Funcional seria, esse pavimento, focando em pavimento, mas esse pavimento está cumprindo a função dele, está levando para lá e para cá, seja quem for, a carga, enfim, está cumprindo a função social e econômica dele. Mas a questão estrutural também é muito importante e, por vezes, não acaba passando assim despercebido, né? Como é que vai influenciar, como é que uma inundação vai influenciar a capacidade estrutural daquele pavimento e como vão se desenvolver os defeitos ao longo da vida útil dele, né? E o quanto isso vai acelerar os defeitos. Eu acho que, seguindo nesse sentido, assim, a própria literatura fala que a gente deve utilizar materiais que sejam mais resistentes à água, a gente deve estabilizar os materiais naturais, seja com cimento, com cal, com emulsão asfáltica, de qualquer forma, qualquer tipo de material que torne ele menos erodível, mais durável à contração da água e também do tráfego na presença de água, né? Então, acho que, nesse sentido, tem até um exemplo da CCR Via Sul. Existe uma praça de pedágio que fica na região de Montenegro, e toda a praça, quando construída, se utilizou bases estabilizadas, e na chegada assim, do garrafão, não, lá é um pavimento flexível clássico, assim. E teve o fenômeno do washout, que é a enxurrada que causa a erosão, não só a inundação, nesse caso, a praça também ficou inundada, a praça de pedágio, mas todo o pavimento flexível, todo não, mas 2 faixas das 4 do pavimento flexível foram levadas. O pessoal deve ter visto muitas fotos desse local, até vou apresentar na quinta-feira e vou mostrar umas dessas fotos, mas o pavimento flexível foi realmente destruído, foi levado pela ação da água, e o pavimento semirrígido não, ficou lá. Claro que deve ter alguma questão da própria geometria, porque está já na praça de pedágio em si, tem mais faixas, talvez atue como um dique ou algo assim, mas é um caso. E outro que vem à mente é o próprio caso do aeroporto de Porto Alegre, que tem um pavimento de concreto, uma placa de concreto a 50 centímetros de profundidade, e o estudo da operadora, né, da concessionária Fraport, evidenciou que a placa de concreto não sofreu dano devido à inundação,
O aeroporto ficou 21 dias inundado, salvo engano meu, e o pavimento asfáltico sobre essa placa de concreto foi danificado e agora está sendo restaurado, mas a placa de concreto está íntegra. E é o que mostra a literatura também internacional, tanto dos efeitos do furacão Katrina nos Estados Unidos e outras fontes também. Eu queria só explorar mais um pouquinho a Leni e a Camila com relação a essa questão, né, da escolha de melhores tecnologias que tenham uma maior resiliência climática, né? Então, o William colocou ali a questão da estabilização. Estabilização faz o link com reciclagem, né? Que também não deixa de ser também uma estabilização, quando a gente faz a reciclagem de revestimento com base, usando espuma de asfalto ou emulsões asfálticas. Se vocês falassem um pouco também sobre essa questão dessas soluções que a gente tem de reciclagem, né? E também de incorporação de RAP em misturas novas, porque a gente pode também diminuir um pouco as emissões, porque a gente vai estar explorando menos nossos produtos naturais, nossas fontes naturais de materiais, melhor dizendo. O reciclagem, eu vou começar, tá, Leni? Depois você me complementa. Eu acho que a reciclagem atende aquelas duas caixinhas que eu comentei na pergunta anterior. Eu acho que a reciclagem e aí eu estou falando reciclagem de uma forma geral, seja reciclagem do cimento, reciclagem com espuma, reciclagem com emulsão, a quente, morna, fria. Então, estou num contexto amplo. Eu acho que a reciclagem, ela atende à primeira caixinha, numa tentativa de as nossas obras terem uma pegada de CO2 menor, no contexto, né, de uma durabilidade. A gente quer 10 anos, então aquela estrutura ela vai ser projetada para os 10 anos, mas eu quero reduzir a minha pegada de CO2 daquela obra. Então, eu acho que a reciclagem é o nosso grande, talvez, foco, né? Que é uma coisa que está um pouco mais na nossa mão ali de aplicação. Então, atende à questão da sustentabilidade e quando a gente compara, vamos pegar agora o caso da reciclagem a frio, o material, né, a mistura reciclada a frio, seja com espuma, seja com asfalto, ou mesmo estabilizada com cimento, mas com o uso do RAP, esse material está mais do que comprovado que a sensibilidade dele à ação da água é muito menor do que se você tiver um material granular, né? Então, são materiais diferentes, a gente não consegue comparar como sendo coisas similares, porque não são. Então, a gente está ainda num processo, né? Alguns DRs, o DENIT, algumas prefeituras, nesse impulso de criar as normativas, porque fica muito difícil você alavancar uma técnica se não tem norma, fica difícil para as empresas, como é que as empresas vão ser controladas na execução? Como é que vai ser o projeto? Então, eu diria que a reciclagem é o nosso carro-chefe, é onde o Brasil tem uma grande possibilidade de melhorar processos, de melhorar as execuções, para que a gente, no final, tenha um ganho duplo nesse caso, né? Você acha que o gargalo, então, está na falta de uma normalização? Também, eu acho que a gente ainda carece de normalização. Alguns fenômenos, eles não estão completamente explicados. Claro, quando a gente está na ponta da aplicação, a gente vai precisar simplificar uma série de coisas. Mas, para conseguir simplificar, alguém vai ter entendido aquele fenômeno para conseguir essa simplificação e transformar aquilo numa norma mais prática. E aí eu vou trazer de novo o caso da reciclagem a frio, porque existe um debate enorme com relação ao mecanismo de ruptura dessa camada. Então, temos frentes de estudo e países que seguem que a ruptura daquela camada seria ou será por deformação, e tem outros países que trabalham com a mistura reciclada a frio de forma diferente e assumem, na fase de dimensionamento, que o risco está no trincamento, né? É reciclagem a frio, olhada de uma forma diferente. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda pode melhorar, ainda pode aprimorar. Avançar nesses estudos, né? Leni, quer complementar? Eu comentaria o seguinte, que para mitigar o aumento da temperatura, né, tem várias ações. A maior delas é a utilização do RAP e a utilização de mistura morna e também de misturas frias. E eu acho que o
papel também da usina é muito importante, da escolha da usina, que trabalha, que executa bem, né, que não tem muitas assim. Então, tem que ser um trabalho conjunto, envolvendo a parte de aplicação também, tanto para o RAP morno, e também tecnologia de mistura fria. Tem emulsões mais robustas, você possa fazer misturas a frio que resistam mais, né? Que não é o caso. É emulsão modificada. Hã? Emulsão modificada, você quer dizer. Modificadas, talvez, mas mais robustas. Tudo isso vai significar custo também. Vai exigir o estudo da academia, das concessionárias, dos fabricantes, da ABEDA, e também os agregados, né, e as usinas. E vai custar também investimentos, né? A gente querendo arranjar soluções para mudanças climáticas, significa mais investimento. E o país, o governo federal, os governos estaduais, vão ter que colocar um plus para poder suportar isso. O apoio da ABEDA, a gente já pode pedir aqui para o Diego Siuf, superintendente da ABEDA, ó, sentadinho ali. Já deixamos, já tem uma deixa para o Diego já, né, Diego? E acho que o William também tem bastante experiência nessa área de trabalhar com camadas estabilizadas, mas acho que Mônica traz também umas informações a respeito dessa questão das usinas, né? Não é? Que você trouxe? Eu acho que só complementando, mas no fim eu ia comentar, mas a Leninha acabou falando, com relação à utilização, né, a aplicação dessas misturas recicladas, tem muito a questão das usinas, né, da capacidade, da adaptação das usinas para que sejam produzidas, e ainda mais quando a gente pensa em aumentar um pouquinho a porcentagem, né, de fresado na mistura. Então, também tem toda essa questão da usina estar adaptada para a produção. Então, não é algo tão fácil na prática de implementar. Isso não é só aqui no Brasil, isso em várias partes, né, com pesquisadores que a gente conversa, com pessoas, engenheiros do mercado, de vários lugares do mundo, e sempre é a mesma situação que acontece aqui. A adaptação das usinas não é fácil, é a questão de não ter uma norma específica que dê um subsídio, né, para a empresa que vai lá utilizar aquele material. E acho que as questões assim não são questões específicas, né, do Brasil, e eu acho que ainda uma questão que o Brasil está bem à frente, assim, com questão de utilização de misturas. Às vezes a gente pensa que o Brasil não está, né, mas a questão mesmo do asfalto borracha, que eu acho que no Brasil surgiu regulamentações, enfim, muito antes que em outros países, né. Há um tempo atrás, conversando com uns pesquisadores da Suíça, eles não tinham ainda norma para utilização e aplicação, como a gente tinha no Brasil, e comentando isso com os pesquisadores lá que trabalham com a gente, daí que que a gente ficou discutindo como a gente já tem avanços, né, em muitas áreas. Às vezes a gente acha que não, mas assim, a gente está bem na frente. Essa questão da reciclagem, eu também acho assim, que a gente tem um potencial bem grande e capacidade, né, de implementar assim, num futuro próximo, de aumentar. E já temos bastante normas também, né? Dentro do DENIT, nós temos normas de reciclagem com espuma de asfalto já há bastante tempo. Uma delas é produto da minha tese de minha dissertação de mestrado, que é a reciclagem a frio in situ. E depois o DENIT desenvolveu a reciclagem com espuma em usina. Temos também as normas de asfalto borracha, né? Já DENIT 111 e 112, né, que fazem menção a essas tecnologias que podem, né, que os consultores podem se valer para escolher como uma forma de também contribuir para a diminuição do aquecimento global. São técnicas mais alternativas, se bem que o asfalto borracha sempre traz para a gente aquela dúvida, né? Porque a gente está dando um uso para o pneu inservível, mas a produção do concreto asfáltico que utiliza o asfalto borracha tem mais emissões. E aí daí a gente tem que usar os aditivos de misturas mornas, né? Então uma tecnologia vai se encadeando com as outras, né? Mas óbvio que temos aí
o asfalto borracha ele traz um grande benefício quando utilizado para a questão das características mecânicas das misturas, né? A questão do asfalto borracha ela é interessante, porque por mais que a gente tenha um pouco mais de emissões, né, na produção, porque tem toda a questão da mistura, né, da produção, da preparação da borracha e da incorporação, a gente tem realmente as emissões de CO2 dessa etapa, elas são superiores. Mas quando a gente pensa um pouco mais a longo prazo, que é o que a gente chama de pensamento no ciclo de vida, toda a questão de intervalo entre manutenções, né, eu acho que o pessoal que trabalha mais nas concessionárias, trabalha com as manutenções, acho que pode comprovar que o espaçamento entre as manutenções aumenta bastante. Então, quando a gente fala também das emissões, a gente não pode pensar só da emissão da produção da mistura asfáltica, né? A gente tem que pensar que essa mistura asfáltica ela é aplicada num pavimento e que a maior parte das emissões durante a vida útil do pavimento, a maior parte dessas emissões, ela não ocorre devido à produção e à aplicação da mistura. Ela ocorre durante a fase de uso, que é a manutenção. Então, a manutenção ela vai ocorrer por durante toda a vida útil do pavimento. E aí, quando a gente faz uma quantificação das emissões, a gente vê que essa parte da manutenção é onde a gente tem a maior geração de impactos ambientais. Então, aí o asfalto borracha acaba compensando e muito aquela emissão inicial. Seria, então, uma avaliação num período de vida, e não um período pontual quando ele nasce, né? Seria ao longo do ciclo de vida todo, né? E você quer falar mais sobre essa questão dessa análise do ciclo de vida, que ela pode ser dividida em algumas parcelinhas, que você tem esses estudos mais voltados para a gente já essa pode análise? Se a gente puder inserir agora, eu acho que isso é algo interessante, assim, que essa abordagem do ciclo de vida, ela já é bem desenvolvida em outras áreas, como a construção civil, por exemplo. E na pavimentação, ela ainda é considerada uma abordagem relativamente nova. Quando a gente fala numa abordagem do ciclo de vida, na questão de emissões, por exemplo, a gente considera, desde a fase de produção dos materiais todos, a gente pode considerar isso de toda a estrutura do pavimento, né? Desde as camadas inferiores até a camada de revestimento, que aí vai incluir, né, a produção lá da mistura asfáltica. Daí a gente vai implantar isso, né, na construção do pavimento. Esse pavimento vai ter uma vida longa aí, com manutenções recorrentes, e quando chega lá no fim do ciclo de vida, tem a questão da desmobilização, né, e a questão da reciclagem. Então, a gente tem diferentes fases né, do ciclo de vida, e que, em geral, quando a gente vai fazer avaliações, né, por exemplo, certificações ambientais, em que a gente estima emissões, né, a gente não, em geral, não estima só durante uma fase. Então, a gente faz num contexto de um ciclo, do ciclo inteiro de vida. E existem ferramentas que já têm normas específicas para realização para essas abordagens, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, se a gente quiser, num contexto maior, fazer uma avaliação da sustentabilidade de um sistema de infraestrutura, a gente tem 3 abordagens, né? Que é a abordagem social, existe uma avaliação do ciclo de vida social. Se a gente for falar num ESG, né? Nas práticas ESG, seria o S do ESG, que é a parte social, mas que sai um pouco daquela abordagem que é a abordagem de dentro da companhia da empresa para algo mais considerando o entorno, né? A abordagem ambiental, que seriam as emissões ambientais, e a parte econômica. Todas essas abordagens, para todas essas existem metodologias específicas, e é algo que está muito incipiente ainda no Brasil, mas que em alguns países do mundo isso já é uma prática comum, e que existem regulamentações, né? Então, que as empresas são obrigadas a reportar os impactos ao longo do ciclo de vida, quando escolhem soluções, né, para serem implementadas nas rodovias. E fazendo um link... Posso só fazer um adendo na questão do ciclo de vida, que eu acho que esse é um assunto importante, que a gente tem que trazer com mais força para dentro da nossa prática da engenharia. E aí a fase de uso, ela muitas vezes não é olhada,
ela não é olhada com o devido cuidado por nós, engenheiros rodoviários, muitas vezes porque a gente assume que essa é uma emissão do usuário, não nossa, que construímos o pavimento. Mas existe uma relação direta ali, né? E dentro desse contexto, né, estou fazendo uma obra para durar 10 anos, aí eu queria trazer um ponto que está dentro da nossa temática, que é, a gente projetou aquela estrutura, seja com material reciclado ou mesmo com materiais tradicionais, para durar 10 anos, e a gente chegou nesse número por meio de métodos ou metodologias que nos disseram que nós não iríamos atingir nenhum dos gatilhos, talvez contratuais, dentro daquele determinado período. Mas essas equações, elas não foram desenvolvidas para o cenário climático que a gente está vivenciando agora. Então, isso é muito para trazer uma reflexão de que a gente, sim, precisa olhar para esse contexto todo, mas para a gente conseguir identificar melhor qual vai ser a durabilidade daquelas infraestruturas, a gente vai precisar ter o auxílio de equipes ambientais, ciência, né, da natureza, que nos digam, olha, o modelo mudou. O modelo de previsão de chuva mudou, o modelo de previsão de aumento de temperatura mudou. E as normas de vocês, técnicas da infraestrutura, elas vão precisar se readequar a esse cenário dentro de uma análise desse ciclo de vida todo. Então, acho que é um ponto importante. Sim, claro. E eu vou fazer uma pergunta aqui, que chegou aqui da plateia, que eu acho que tem a ver com a questão que a Mônica abordou, que a questão é possível considerar, de alguma forma, a ocorrência desses eventos climáticos severos na análise do ciclo de vida? Eu passo para o William. Não, vamos pensar que a gente tem sempre vamos pensar que a gente tem um tripé, né? Econômico, social e ambiental. Se a gente for ver na parte econômica, eu acho que o William tem uma contribuição bem importante, assim, porque, do ponto de vista da operação da rodovia, vamos dizer assim, tem a questão dos acontecimentos, né, a questão das imperfeições que vão, enfim, aumentar. Acho que tu tem uma experiência boa aí para nós. Eu não sei se a gente consegue, se eu consigo fazer essa previsão. Existem estudos que sim, que fizeram esse tipo de previsão. Vou lá eu de novo falar da Carolina do Norte, mas eles fizeram estudos, desenvolveram meio que assim um framework para que um modelo de previsão para inundações seja proposto. E aí eles utilizam diferentes softwares, até, por exemplo, um software que é muito conhecido do pessoal da geotecnia, que é o GeoSlope, o CIPW, que faz simulação de fluxo, principalmente em barragens de terra, essas coisas. Então, isso foi utilizado para simular inundações numa estrutura de pavimento, e aí se determinava a umidade do material, a partir disso se determinava a variação do módulo de resiliência com a sazonalidade, com os efeitos das inundações. E então, a partir disso, eles variaram diversos fatores e identificaram perda de serventia, acréscimo de afundamento de trilha de roda e de trincamento, e fizeram simulações ao longo de um período de serviço, né, de um ciclo de vida. Então, poderia ser uma forma de se identificar esse tipo de se prever isso e aí, claro, utilizar o LCA. O que a gente está fazendo na empresa, na CCR, é de algo que já ocorreu. Então, é esse o tipo de custo que eu consigo prever. Então, de diferentes formas. Por exemplo, em 2023, a gente não teve um evento que foi mais pontual como foi em 2024. Embora não tão pontual, porque foram vários dias. Mas os eventos ocorreram ao longo de meses, de junho até novembro. Então, foi um semestre de vários eventos, 9 ou 10 ciclones, agora não lembro, ciclones extratropicais, precipitações muito intensas, o setembro mais chuvoso da história de Porto Alegre. Então, foi muita chuva mesmo, e a gente não tinha dados anteriores e posteriores a esses eventos, até porque os eventos não cessavam. Ocorria de novo, mensalmente, assim, ou semanalmente. Então, o que a gente fez foi
buscar as informações da precipitação histórica, da precipitação que vinha ocorrendo e correlacionar isso com alguns indicadores que a gente podia utilizar, que, por exemplo, era os TROS, as notificações de defeitos não permissíveis que a gente recebe da agência, da NTT, correlacionar isso com a chuva, com a precipitação. E também, outro indicador foi a produtividade das equipes de manutenção, que a gente tinha correlações entre as duas coisas. Então, a gente tinha um aumento de TROS com o aumento da precipitação, e a gente tinha uma redução de produtividade com o aumento da precipitação. A gente tinha que deslocar equipes de manutenção para fazer operação tapa-buraco também, então tinha tudo isso. E existia uma correlação entre TRO e chuva de 85%, e o aumento de TROS comparado do primeiro para o segundo semestre foi mais de 200%, e de um ano para o outro também foi, agora de cabeça eu não lembro, mas também foi expressivo. A gente, dos anos anteriores, para o mesmo período, mesmo semestre, também foi bastante... E a partir disso, a gente, pela diferença, né, de notificações, a gente conseguiu estimar qual seria aproximadamente o efeito, só que aí que tá, volta aquela questão da resiliência estrutural. Eu não consegui identificar a longo prazo ainda. Eu vi o efeito a curto prazo da chuva nos defeitos não permissíveis que a gente tem. Agora, em 2024, era aniversário da concessão. A gente tinha acabado de realizar o monitoramento de toda a concessão. Levantamento defletométrico, irregularidade, afundamento de trilho de roda e todos os outros parâmetros de contrato. E aí choveu. E aí eu até comentei com o Luiz Miguel, claro, é triste pra caramba, mas a ViaSul acabou virando um grande laboratório, né? Porque é difícil a gente ter esse tipo de dado, mesmo no exterior. Acho que tem um trecho na região lá de Louisiana, se eu não estou enganado, onde ocorreu Katrina, um único trecho tinha dados de antes e depois da enchente, e tem algum trecho também na Austrália que teve uma enchente, acho que foi em 2011, não lembro, 2017, não lembro. Mas é muito difícil de ter isso. E aí agora sim a gente está fazendo essas análises para não só prontamente, assim, nos projetos que a gente tinha, no que a gente vai precisar investir de pronto, mas também a longo prazo. Então, a gente vai utilizar modelos que não levam em consideração esses efeitos, né, do clima a longo, quero dizer assim, pontualmente, daqui a, sei lá, 10 anos vai ocorrer um evento desse. A gente vai utilizar modelos de HDM, por exemplo. A gente vai conseguir identificar o quanto piorou. Se eu rodar o programa com os dados anteriores e posteriores, eu consigo identificar ao menos qual foi o impacto no meu programa de manutenção. E tem os impactos, claro, da destruição do pavimento, dos deslizamentos, das enxurradas, de erosão. E William, você como nosso representante aqui das concessionárias, empresas concessionárias, e é óbvio que a questão de lucros e tal sempre estão ligadas, estão aí nos contratos, né, no balanço, né, dos contratos de vocês. Nessa questão de custos, né, qual que seria o impacto dos custos decorrentes dos danos ocasionados por esses eventos extremos dentro do modelo de concessão? Porque quando vocês assinam um contrato, às vezes não está, obviamente, não vai prever que vai ter um evento climático tão desastroso. Aí ocorre esse evento. Como que dá assim, esse reequilíbrio, né, econômico-financeiro aí no contrato de vocês? Então eu vou conseguir responder isso daqui a alguns meses, mas é basicamente esse plano de ação que a gente está fazendo. A gente prontamente reiniciou uma campanha de monitoramento, então foi tudo de novo, levantamento defletométrico, irregularidade, todos os parâmetros levantados novamente. A gente vai refazer todos os projetos da malha da ViaSul. A gente vai analisar as áreas que ficaram inundadas, utilizando um software da Universidade de New Hampshire, que até foi o pessoal do LAPAV aí que, trocando figurinha, que passou para a gente. O quanto essas áreas são impactadas por conta de, principalmente, o tempo de inundação, né? Teve áreas que ficaram 11 dias inundadas. E a gente vai também fazer esse estudo de longo prazo para até o final da concessão, o antes e depois, usando os parâmetros anteriores, né,
os dados anteriores e posteriores à chuva, mas exatamente quanto não sei dizer. O IRI, eu fiz uma análise rapidinha de IRI, que até mandei um artigo para a Ampet, e o IRI médio de uma das rodovias, que é a 386, ele piorou dependendo da rodovia, né, tem 3 trechos, tem um que é pista simples, outro que é multivia e outro que é pista dupla. Variou, piorou, óbvio, e variou de 10% a 15% na média, e os valores máximos também aumentaram bastante. Essa pergunta não está muito no script, mas não vai ser difícil para você responder, porque você está dentro desse mercado aí das concessionárias. Quando a gente teve a pandemia, né, da Covid-19, aquilo foi, né, um grande exercício, né, para a gente. E todos os contratos, por exemplo, de eventos, hoje em dia sempre consideram a questão de uma hora para outra acontecer alguma pandemia. No caso dos eventos climáticos extremos, para as concessões, você já vê um movimento entre as concessionárias de colocar uma cláusula, mudar, fazer um aditivo, alguma coisa para prever o impacto de um evento climático tão impactante? Não. Essa é difícil. Não vi. A gente pode tentar responder junto. Talvez a professora possa ajudar, não sei, eu realmente não vi. Você tem visto, Camila, teve alguma algum conversa movimento desse tipo concessões? Eu vi uma palestra, eu não lembro onde foi, mas foi o ano passado, eu acho que foi no evento da BCR do ano passado, teve uma mesa redonda que tinha uma seguradora, inclusive, porque é um contrato, né? Esse contrato ele foi firmado baseado, de novo, no passado. Então, o passado ele já não está conseguindo retratar muito bem o que pode acontecer para frente. Então, eu acho que vai precisar haver um ajuste aí de vários lados, porque quem vai assumir essa responsabilidade, talvez ela vá precisar ser dividida, já que ela não foi prevista, né? Mas é um problema de todos. Então, eu imagino que vai haver mudança, porque os eventos eles estão ficando mais frequentes, mas eu não sei se esse novo modelo, ele já está estabelecido. Só para a gente, né, trazer alguma informação, enfim. Mas tudo é questão de custos, né? E a gente... Você quer complementar alguma coisa, Mônica? Tudo é questão de custos, né? Os custos impactam demais em qualquer modelo, quer ele seja de concessão ou nos modelos dentro dos órgãos públicos, né? Tudo é custo. E a gente sabe, pelo que a gente está discutindo aqui também, que todas as vezes que se pensa em fazer uma infraestrutura mais resiliente, por vezes as soluções são mais robustas, né? Até a Lenise, na fala dela, citou emulsão asfáltica mais robusta, temos que estabilizar as camadas, pensar em soluções de reciclagem. Reciclagem requer adaptação nas nossas usinas asfálticas, que por vezes não tem ali uma adaptação para um silo de RAP. Enfim, então, a gente tem essa questão dos custos. Então, como nós, né, estamos dentro de um contexto de um país de terceiro mundo, que o orçamento é muito restrito, né, vocês acham que cada vez mais, então, a gente vai trabalhar para esse conceito, que até o DENIT hoje mostrou, né, no plano dele, que é de você fazer um levantamento das áreas críticas, e aí você não tem soluções generalizadas, e você depois, com ações que vão fazer um enfrentamento a esses eventos climáticos, as mudanças climáticas, você vai transformar essas áreas críticas em áreas resilientes. Esse conceito de áreas resilientes vai se tornar cada vez mais constante aí no nosso dia a dia? Eu acho que é esse o caminho, porque, de novo, a gente nunca vai ter o orçamento que a gente quer na hora que a gente quer, à nossa disposição. Então, a parte financeira ela é muito importante nessa tomada de decisão, nessa escolha. Então, aí eu vejo uma estratégia, primeiro, de identificar melhor essas áreas, e a gente vai ter que ter um arranjo multidisciplinar, porque nós, a maioria, acredito que seja engenheiro civil, a gente não tem todas as ferramentas, a gente não foi treinado para tudo, então a gente vai ter que trabalhar em equipe com outras disciplinas. Esse é o primeiro ponto. Uma outra estratégia que é adotada em alguns países é quando se identifica numa cidade ou numa malha de uma concessionária que existe um ponto ali muito crítico, aí a pergunta é, eu só tenho essa alternativa para ligar o ponto A, porque o pessoal de Porto Alegre ficou ilhado um tempo, não conseguia sair. Essa é uma via
fundamental para aquela região, para aquela cidade? Se a resposta é sim, de repente, dentro das estratégias resilientes, tem que haver um plano B, né? Nos Estados Unidos, às vezes, na Flórida, que é um lugar que o mar se eleva e algumas rodovias ficam realmente embaixo da água por um tempo, a água tem os dispositivos para essa água baixar o mais rápido possível, não quer dizer que a estrutura do pavimento está ok. E aí, o que é que eles fazem? Em muitos locais, eles têm, ou eles limitam o tráfego de veículo pesado, que é o que vai danificar de forma mais rápida o pavimento, enquanto aquele pavimento tiver com uma condição de água elevada, mesmo que não inundado, né, o tráfego consegue correr, eles limitam o peso. Ou desvia para uma outra rodovia que esteja numa condição melhor. Então, se a gente está falando de um contexto urbano, eu acho que as cidades precisam se estruturar dessa forma, né? Se é um contexto rodoviário e é uma rodovia crucial para a região, eu acho que, talvez, em determinados trechos, tem que se pensar ou numa estrutura de pavimento que aguente esse tranco, ou talvez numa via alternativa, no caso. Ou elevar o pavimento também, né, que ou seria elevar o super grêmito. caro. Em alguns casos, eu acho que elevando somente o pavimento. Que, voltando à questão ao conceito de resiliência funcional, em alguns casos, somente elevando o pavimento, imagino. Porque a gente falou muito de estabilização, de reciclagem e tudo mais, mas é um conceito estrutural, né? É uma resiliência estrutural. Vai chover, vai ficar embaixo d'água, em alguns casos, outros não, mas vai ficar interditado. Então, não vai estar aplicada a resiliência como um todo aí. Eu acho que em alguns trechos, acho que é importante fazer a elevação do pavimento, né? Porque você relatando o seu caso na CCR, que vocês fizeram toda a manutenção, aí você diz, aí choveu. Eu falei, gente, aí choveu, mas aí, né, rapidamente o pavimento se deteriorou novamente, significa que essa solução não é, né, a mais adequada. Então, tem que se pensar em soluções mais eficazes, né? Porque também tem um conceito muito bom que é dado pela EAPA, que é a questão que o que é resiliente também, o que é muito bom, é aquilo que dura muito. Então, quanto mais você constrói pavimentos com qualidade, que você tem menos intervenções, você também vai contribuir demais, né, para a diminuição de emissões. Então, com mais qualidade a gente constrói, melhor é. Então, se a gente tem que ficar fazendo vários recapeamentos, a gente tem que fazer reconstruções toda hora, significa que a gente tem que parar, né, e repensar realmente nas soluções. Porque se é um trecho que alaga sempre, aí a gente sempre utiliza a mesma solução, que a gente está fazendo alguma não vai coisa... funcionar. Eu queria só, desculpa, Mônica, queria só complementar sobre essas áreas vulneráveis e dar o exemplo da Via Sul mesmo, que dos 850 quilômetros de pista que tem na malha da concessão, quase 900 de cabeça exatamente, eu não lembro, somente por volta de 11 quilômetros ficaram dias embaixo d'água, então não foi toda a malha. Claro que nos dias que chovia tinha lâmina d'água sobre o pavimento e tudo mais. E não é um trecho pequenininho, né? Então, 11 algumas áreas são as vulneráveis às inundações, né? Não é toda a malha. Embora qualquer precipitação muito intensa, como todo mundo sabe, acabe provocando efeitos adversos no pavimento. Chegou uma pergunta aqui sobre esse contexto, né, sobre escolha, né, de materiais ou tecnologias que sejam mais resilientes. Ele pergunta, o Matheus, partindo do pressuposto de termos infraestruturas mais resilientes devido a eventos climáticos, no caso extremos, né, no Brasil, os órgãos reguladores e empresas já têm pensado sobre a implantação da rotulagem ambiental? Ele até cita aqui a NBR 14.020 e declarações ambientais de produtos para insumos da indústria de pavimentação. Alguém? Acho que essa era uma das nossas abordagens, né, das nossas perguntas. Então, existe uma ferramenta, vamos dizer assim, que é uma ferramenta de comunicação de impactos, né, que são essas declarações ambientais de produto, que ela é uma rotulagem ambiental do tipo 3, que a gente chama, que é onde a gente tem uma identificação de vários tipos de emissões, né, em que quando a gente faz essa determinação dessas emissões,
né? Então, a gente gera uma declaração que ela é produzida, né? Vamos dizer, vou botar entre aspas aqui, pela empresa. Ela é certificada por uma terceira parte e ela é publicada por um operador de sistema. Então, por exemplo, existem vários estudos, existem projetos. Nós lá no LAPAV temos, inclusive, um RDT que exatamente trata deste assunto, né? Quais seriam, então, uma metodologia, quais seriam as abordagens que a gente tem que ter para que a gente implante isso em algum momento, né? Declarações ambientais de produto para misturas asfálticas. O que acontece hoje, né? A gente não tem um operador de programa para publicação de declarações ambientais de mistura de produtos em geral, né? Então a gente tem operadores europeus, por exemplo, tem o EPD International, que tem um braço no Brasil, né? Que é o falando de forma bem brasileirada, o EPD Brasil, que a gente chama, né? Que usa normas ou regras de categoria de produtos que não são brasileiras, né? Que são europeias. E existem, se a gente for lá no site EPD Brasil, vocês vão achar vários produtos que são certificados, vários tipos de cimento, tem aço. A indústria do cimento, por exemplo, é muito organizada nesse sentido. Agora, se vocês vão lá vocês vão procurar misturas asfálticas, não tem nenhuma mistura asfáltica produzida no Brasil que seja certificada. Eu acho que existe uma grande demanda e eu acho que existe uma preocupação, existe uma... vamos dizer assim, a gente tem esse projeto, que é um projeto até grande, que está em desenvolvimento, e a gente sempre vê um grande interesse quando a gente vai nos workshops da NTT, quando a gente faz a divulgação nesse projeto, nos eventos, a gente sempre vê um interesse muito grande. E eu acredito que existe, sim, um potencial bom, uma expectativa boa para que isso seja implementado de alguma forma nos próximos anos, mas isso depende da gente divulgar, a gente sempre fala que essa questão da sustentabilidade é uma questão muito de educação, é de educar o engenheiro, é de educar, né, o mercado, as agências, e educar no sentido de que as pessoas conheçam a ferramenta porque é algo que tem um método, né, para o desenvolvimento. E eu acho que sim, que existe, inclusive a gente vai falar sobre isso, tem uma apresentação na quinta-feira de manhã, na sessão que fala de sustentabilidade, que é só sobre o potencial de utilização, né, dessas ferramentas de comunicação de impacto na questão da sustentabilidade na área de pavimentação rodoviária. Eu queria complementar que a Petrobras lançou 2 novos produtos na área de reciclagem, mistura morna, e ela, em parceria com concessionárias, ela está medindo, né, fazendo todo o LCA do processo, desde o berço até na parte de construtiva, para poder conseguir um EPD para esses produtos. Então, eu acho que é um começo. Tem uma outra pergunta aqui, que foi feita pela Bianca Gabardo, e ela pergunta: quais as mudanças na manutenção de pavimentos vocês acham que irão ocorrer no futuro como forma de adaptação climática das rodovias? Eu acho que a gente mais ou menos já respondeu, mas quem quiser arrematar aí, Leni ou Camilo, William também. Eu acho que a estratégia de manutenção, eu não sei se ela vai, de novo, se ela for uma manutenção reativa a um fenômeno, né? O que talvez possa ser pensado é a troca de algum material na hora de fazer essa restauração. No caso de pensar a manutenção de uma forma preventiva, aí eu acho que os modelos que as concessionárias, os projetistas usam para identificar qual é o tempo, né, que vai aparecer o defeito A, ou B, ou C, eles vão precisar trazer, vão precisar incorporar, além da questão tráfego, que já existe, acho que vão precisar incorporar também o fator climático no processo de deterioração da estrutura. Então, teria que haver uma mudança aí na somatória dos efeitos dessa degradação. Minha visão, acho que seria isso. Seria mais ou menos também que a gente falou sobre a questão de outros tipos de materiais também, né? Então, por exemplo, para rodovias com alto
tráfego, né, com tráfego elevado, e que a gente sabe que vai estar sob uma condição climática extrema, a gente tem que pensar em modificar o ligante asfáltico. Então, é uma boa estratégia de manutenção para tornar a infraestrutura mais resiliente, talvez, no caso de pavimentos asfálticos, a escolha de um bom ligante asfáltico, eu acho que isso é fundamental. E, dando a minha opinião, é a questão de você utilizar métodos de dimensionamentos fortes e métodos de dimensionamentos que tenham sido calibrados para as condições do Brasil. Eu queria fazer só mais um comentário dentro da fala da Mônica e da Leni sobre a avaliação do desempenho ambiental, seja de um material, seja de uma estrutura. A pegada de CO2 de 1 tonelada de mistura asfáltica, ela não é igual para qualquer lugar, ou dentro de um mesmo estado, ou dentro de uma mesma concessionária, se quem está produzindo essa mistura é uma usina diferente. Se você mudou o traço dessa mistura. Claro, às vezes em relatórios que as empresas precisam passar, de números relacionados à sustentabilidade, isso é, no geral, simplificado. Mas a pegada de CO2 de uma mistura, de um concreto asfáltico com um ligante tradicional, com asfalto borracha, numa usina boa, numa usina ruim, aquecida a óleo, aquecida a gás, é muito diferente. A gente já tem alguns números para o Brasil. Na verdade, a gente está concentrado, os nossos números estão concentrados no estado de São Paulo. Mas a gente sabe que não é igual, né? E a ideia, e aí eu queria que essa fosse talvez a mensagem principal. A ideia não é, porque se você me perguntar qual é a usina C, eu não sei. Eu sei, mas eu não sei, porque eu sei, guardei o arquivo e eu faço questão de não saber quem é. Por quê? Porque a ideia não é apontar, essa usina é boa, essa usina é ruim. A ideia é, olha, aqui está o teu relatório individual. A tua usina está emitindo números médios, né? Mais do que outras 10 usinas da região. Onde você pode melhorar? Então, a gente vai precisar de algum jeito para mudar o número, né, da sustentabilidade de um país como um todo, do mundo, porque a gente não consegue separar o Brasil do resto. Eu acho que tem que ser uma coisa conjunta, realmente, um esforço de muitas partes. Cada um fazendo um pouquinho, a gente tentando entender onde a gente pode melhorar. E aí a gente só consegue atuar se a gente souber o número que a gente tem. Então, eu acho que a ferramenta que a Mônica descreveu, ela é um primeiro passo para a gente identificar aonde vão estar esses locais ou essas etapas onde o nosso processo, o meu processo daquela obra pode reduzir. Tem que ver como um todo, né? E tem uma questão que é bem importante, Camila, que é assim, eu tenho uma mistura, por exemplo, produzida no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma mistura produzida no Tocantins. O meu ligante no Rio Grande do Sul, ele viaja até chegar na minha usina 150 quilômetros, 500 quilômetros, e o ligante que sai de São Paulo para ir produzir a mistura asfáltica lá no Tocantins. Então, eu não tenho como usar sozinha uma ferramenta de comunicação de impacto, porque, por exemplo, se a distância de transporte do ligante ou do filler for 1.500 quilômetros, provavelmente eu tenho uma emissão maior, mas qual é talvez esse não seja um fator que eu tenha como mudar no momento, porque envolve N outras coisas que tem a ver com gerenciamento, com o negócio, com custo, né? Então, a ferramenta de comunicação de impactos é algo que não pode usar para dizer essa empresa é melhor que essa mistura é melhor que aquela, porque existem essas especificidades. O mais interessante dessa ferramenta é eu identificar exatamente, no meu processo, qual é a possibilidade que eu tenho de reduzir a emissão. Talvez eu não consiga reduzir a emissão da utilização do meu ligante, porque necessariamente o meu ligante vai viajar 1.500 quilômetros de caminhão para eu conseguir produzir a minha mistura, entendeu? Eu acho que essa pergunta tem dois vieses, né? Tem o viés de quais são as escolhas, quais são as soluções que vão impactar mais a questão do aquecimento global,
ou quais são as escolhas que vão te dar uma estrutura mais resiliente. Não necessariamente durante o processo de construção dessa infraestrutura resiliente, você vai ter menos emissões. E aí você tem que avaliar toda essa questão do ciclo de emissões. A gente pode dividir de 2 vezes, né? Então, você tem uma solução. Essa daqui é a melhor. Ah, não, mas eu também quero avaliar as emissões e vou fazer a minha escolha utilizando esse viés das emissões. E aí a gente tem que ter esse olhar todo do ciclo, né? Não só a produção do ligante, a produção dos materiais, da mistura, todas as emissões durante o transporte, todos os materiais até a obra, processamento da mistura, colocação, enfim. É complexo o tema, né? Não é tão simples assim. E quando a gente fala também de resiliência, algo que eu acho... Porque aqui a gente está trabalhando com um pavimento. Mas quando a gente fala da resiliência, o pavimento ele não funciona, né, sozinho. Tem um entorno. Então, a gente fala, geralmente, na resiliência do sistema de infraestrutura, né? Então, eu posso ter a técnica mais avançada, um melhor material, a durabilidade. Agora, eu tenho um problema gravíssimo, que foi o que aconteceu anos atrás, num carnaval São Paulo, que a gente teve... Qual era o principal problema que causou a interrupção dos pavimentos? O deslizamento de terra. Então, vou ter um problema de encosta. Então, a questão da resiliência, claro que mas assim, talvez não seja o ideal a gente falar resiliência do pavimento, mas é do sistema, né? Porque daí o meu plano de resiliência ele vai ter que ter mais do que ações do que eu conseguir a melhor técnica para o pavimento, né? Eu tenho que ter um entorno que também contribua para tudo isso, né? Desmatamento é uma questão que vai ser importante, que tem que ser analisada, porque eu não tenho só o pavimento, eu tenho um pavimento, eu tenho uma faixa de domínio, eu tenho comunidades que vivem no entorno, né? Então, quando a gente fala de adaptação, talvez a gente fale da adaptação daquele sistema ali do pavimento, mas quando a gente fala de resiliência, é algo mais complexo, porque quando aquele evento extremo chega a atingir o pavimento, algo no entorno também contribuiu com isso, né? Seja o assoreamento do rio, não vai adiantar, talvez, eu trabalhar só na dragagem do rio, porque se eu mudar aquele ciclo hidrológico, eu tenho algo que é do ecossistema. Né? Eu tenho que fazer uma solução, um plano de resiliência baseado no ecossistema, no entorno, e não só no pavimento. Acho que, claro que a gente trabalhando com pavimento, a gente sempre vai procurar ou trabalhar com as técnicas, né? E materiais, né? E uma coisa também que eu acho que talvez o pessoal possa contribuir, que é algo que eu acho que talvez na pesquisa ainda a gente possa, e tem um campo grande para a gente trabalhar, é modelos de previsão de desempenho. Porque quando a gente faz o desenvolvimento de materiais, isso eu acho que os centros de pesquisa no Brasil, acho que são super competentes para isso, a gente faz, né, o desenvolvimento do material, a parte mecânica, a gente pensa nisso, mas talvez, assim, eu acho que tem um campo de pesquisa bem bom ainda que é modelo de previsão de comportamento ao longo do tempo para esses materiais que a gente desenvolve com tanta habilidade e capacidade. Querem complementar? Não, né? Tem várias perguntinhas que chegaram aqui da plateia, o pessoal está se empolgando agora, né? Essa daqui eu acho que é para a Mônica. Se você conhece algum modelo de previsão de mudança climática que pode ser utilizado nas análises de LCA. Então, na pergunta anterior, eu fiquei pensando nisso, quando eu disse, não, de repente, tu pode falar da questão do custo. O que acontece quando a gente faz uma LCA? A gente faz a nossa análise do ciclo de vida com base num inventário, né? Então, a gente vai lá, eu vou lá para a produção da minha mistura, eu vou fazer um inventário completo de materiais utilizados, quais são todos os processos, os gastos que eu tenho de energia, e eu vou transformando tudo isso num banco de dados, em que eu tenho esses dados que eu vou retirar ali do processo de produção, e eu vou ter os meus dados, que são os dados que a gente chama dos dados de background, que são os dados que vêm de uma base de dados, né, de emissão. Por exemplo, eu produzo 1 tonelada de petróleo. Tá? E isso, vamos falar no ligante, né? 1 tonelada de ligante vai me gerar vários tipos de emissões ali, que daí eu vou utilizar isso para calcular os meus impactos ambientais. Daí a gente fala, tá, mas os modelos climáticos. O modelo climático, ele vai me ajudar
a fazer uma previsão da vida útil desse pavimento e dessas emissões que eu tenho durante essa vida útil do pavimento. Tá? Se a gente for ver toda a fase de uso, tem uma parte lá da fase de uso que é a manutenção de qualquer sistema de infraestrutura, manutenção do pavimento também. E daí existem vários modelos do IPCC, por exemplo, modelos climáticos que têm previsão de aumento de temperatura, tá? Tem previsão de aumento de precipitação. A gente até fez um levantamento de alguns modelos desses, modelos de previsão, todos baseados o que acontece é que se faz, né, uma revisitada, vamos dizer, do que a gente tem até aqui, e existem modelos que prevêem, então, para o futuro, com base, inclusive os modelos, eles têm cenários diferentes. Então, se eu tiver um cenário X de emissões, eu vou ter um aumento do nível de mar de tanto, e são modelos muito bem desenvolvidos, assim. Então, se eu tiver então, eu tenho, por exemplo, geralmente são 3 níveis, né, que tem de possibilidade. Um cenário brando, um médio, um cenário extremo de aumento de emissões. E o IPCC, eu acho que se vocês forem procurar modelos, tem vários, mas o IPCC tem modelos que dá para a gente utilizar, assim, com previsões, e, inclusive, alguns desses modelos, quando aconteceram os eventos extremos, teve um evento extremo de seca em 2021, e teve esse evento extremo agora, as chuvas. Existem trabalhos que foram publicados até na Nature, que esses modelos de previsão já tinham essas curvas muito bem definidas com a possibilidade de eventos extremos, inclusive na região do Rio Grande do Sul. Então, existem até trabalhos publicados já com evidências de que já existem modelos que podem ser utilizados. Como é que a gente usa isso em conjunto com a análise do ciclo de vida? Provavelmente, quando a gente está fazendo, na questão dos pavimentos, daí eu junto que a gente tem que ter modelos de previsão de desempenho que incluam essas temperatura e precipitação como variáveis, para que a gente possa, por exemplo, ter a ideia como que eu vou aproximar manutenções, por exemplo. E daí sim eu consigo fazer a expectativa de emissões ao longo de um período, né, para uma rotação. Só uma complementação de uma possibilidade de análise, de novo, simplista, porque eu acho que esses modelos que a Mônica comentou, eles estão em desenvolvimento ainda, né? Os modelos de previsão de desempenho associado a esses eventos climáticos. Mas uma forma mais simplificada, eu quero fazer aqui vários cenários. O meu cenário padrão, que é com as normativas que a gente tem, vai durar 10 anos. E aí eu vou fazer cenários em que eu vou ter redução de 10%, 20%, 30% da minha vida útil. Você vai pegar a pegada de CO2 desse seu ciclo, que era para ser de 10, e de uma forma, de novo, muito simplista para uma análise ele quase que de padaria. Você divide pelos 10, né? E aí, se você reduz isso para 7 anos, você vai entrar com uma intervenção. Essa intervenção ela vai somar uma outra quantidade que não estava prevista antes. Né? Vai ter uma pegada de CO2 adicional no ano 7, que não estava previsto por conta de uma degradação anterior. Então, são formas, mais ou menos, que a gente tem, estratégias, de visualizar qual é o impacto em termos de pegada de CO2 ou de desempenho ambiental com relação a essa redução do tempo de vida da infraestrutura. Vou um pouquinho além, talvez a gente, por exemplo, o nosso modelo atual para módulo de resiliência e deformação permanente de solos e materiais granulares não tem alguma variável que incorpore umidade. Aí a gente poderia fazer uma análise de sensibilidade no projeto, ensaiar o material em diferentes umidades e aí a gente fazer essa análise que a professora propõe para ver qual seria o impacto na vida útil do pavimento, né, simplificando. Uma forma de talvez levar em consideração o clima de forma indireta, mesmo que seja indireta. Não, é uma excelente ideia. É uma excelente ideia, é verdade. A gente acaba fazendo dimensionamento numa situação única. E o pavimento, ao longo da vida dele, ele vai tendo, cada vez ele enfrenta situações mais diferentes, né? Ele não tem uma situação única, né? Tem muitas variações. Enfim,
poder também agregar mais valor a essa pergunta aí relacionada à questão dos modelos, a Marina, da Eco Rodovias, pergunta se as iniciativas de Big Data podem ser um apoio para o desenvolvimento desses modelos de previsão mais calibrados com as mudanças climáticas. Não sei porque Big Data implica em algo que já existe. Camila, posso complementar? A gente estava discutindo aqui no Petit Comitê, antes de começar, essa questão do Big Data, ela é real, né? Ela, teoricamente, está para nos ajudar. Eu tenho cuidado, pessoal, tá, gente? Porque eu acho que a gente tem que ter cuidado na interpretação dessa informação, né? Quando você coloca a máquina para, talvez, pensar por você. E aí a gente a nossa discussão era porque a gente vê cada vez menos alunos querendo ir para laboratório. Os alunos agora só querem ficar no computador. É Big Data para lá, é análise de ACV para cá, é tudo no computador. Não tem mais ninguém querendo fazer ensaio, mas a gente quer continuar desenvolvendo material, a gente precisa dessas informações. Então, de novo, acho que o William respondeu a pergunta da Marina. O Big Data, a gente precisa ter o dado. Aqui no Brasil, a gente acho que vai precisar acumular essas informações. E, mais importante, que esse é outro ponto crítico, acho que o Lélio traz muito essa discussão nas falas dele, que é a forma como esses dados vão ser organizados. Não adianta você ter, cada um tem de um jeito, cada um guarda de um jeito, e ninguém se conversa. Tá, ter o dado não vai servir para muita coisa, né? Mas, pelo amor de Deus, não vamos largar o laboratório, não, porque, para desenvolver material, a gente vai precisar do hands-on no laboratório, não tem jeito. Se não tiver dado, não vai ter Big Data também. Porque a gente volta, por exemplo, no clima, volta a questão da recorrência. 10 mil anos, aí em 2 anos ocorre 2 vezes no Rio Grande do Sul. A questão é que os dados vão ter que ser alimentados, e daí os dados que a gente tem hoje, talvez daqui de hoje a 10 anos para frente, altere muito essa questão, principalmente em decorrência desse aumento de temperatura. Então, a gente tem que cuidar isso. A gente usa o Big Data, não tem como a gente fugir disso, mas eu acho que tem que ter uma sensibilidade, entender, e isso o laboratório dá, né? Eu tenho que entender aquele dado que eu estou gerando, aquele modelo, se aquilo faz sentido. Mas eu só vai fazer sentido se eu conheço o material, se eu entendo a mecânica, né? E isso, o modelo ou a inteligência artificial sozinho não dá essa sensibilidade para a gente como um profissional, né? Verdade. Nós estamos encaminhando já para o final da nossa mesa redonda. Queria deixar aqui aberto para cada um de vocês fazer suas considerações finais, deixar uma mensagem, um agradecimento. Começando pela Camila. Acho que só agradecer. Para quem está aqui até essa hora, deve achar que esse tema é importante, né? Então, vamos aproveitar essa corrente para a gente tentar seguir num esforço conjunto, trabalhar como unidade e não tão separado, né, um do outro. Claro, temos divergências, às vezes, de abordagens, de opiniões, mas eu acho que a gente tem que tentar avançar de uma forma mais coletiva. Bom, o que eu fiquei muito satisfeita de ter sido convidada aqui para essa mesa redonda. Eu acho que mais mesas redondas temos que fazer. Eu acho que a gente tem muito assim para discutir, de conseguir dados, de conhecer materiais. Não tem que botar a mão na massa. E a gente conta com uma academia. Acho que a academia pode fornecer muita coisa para a gente, inclusive no LCA. A gente vê que essa parte de ciclo de vida, a academia está dando um impulso muito grande e vai ser um parceiro muito importante, obrigatório, aí, pensando na resiliência climática. E é isso. Eu acho que a Luciana devia continuar com esse assunto, a BPV, Sim. o DENIT. Inclusive, a BPV está apoiando 2 eventos ainda esse ano, que é o evento de biomateriais, né, que a Camila está trazendo aqui para o Brasil, que vai ser agora em setembro.
Quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente tem um flyer lá no nosso stand da BPV, junto com a BDR e o DR de Sergipe, que vocês podem pegar lá para saber mais informações sobre o evento. E estamos também fazendo em parceria com a USP, com o professor Adalberto Faxina, que está sentadinho ali também até essa hora com a gente, o CIREMA, que é o nosso simpósio de reciclagem de misturas asfálticas, que vai ser em novembro. Então, todos em São Paulo. Os 2 eventos são em São Paulo. Então, todos estão convidados a participar dos nossos 2 eventos aí com apoio da ABPV. Obrigada pela lembrança, Leli. Mônica. Então, eu gostaria só de agradecer também o convite, dizer que foi uma honra aqui participar dessa mesa redonda, agradecer ao pessoal por ter aí, participado, né, até o fim aí da nossa jornada e do dia. Queria também convidar, eu tenho uma mediação de uma sessão que é na quinta-feira de manhã, sobre esse tema da sustentabilidade, então vai ser na quinta de manhã, se vocês quiserem assistir, tem diversos trabalhos aí sobre o tema. Talvez. Então é isso, e dizer que eu trabalho lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, no laboratório de pavimentação, dizer que a gente está sempre disponível, aberto aí para trocar ideias, e também tem nosso programa de pós-graduação em construção e infraestrutura. Vamos fazer propaganda, né, William? Se tiver alguém aí, alunos, enfim, potenciais pesquisadores que quiserem conhecer nosso programa também, nós estamos aí de portas abertas para receber discentes de todo o país, né, William, interessados nessa área. Obrigada, William. Eu também só queria agradecer a Thaís, que está lá tirando foto agora, porque foi ela que indicou meu nome para o Lely, e aí isso evoluiu. Dizer que para mim foi um aprendizado, porque eu estou, talvez, pesquisando, entre aspas, nessa área só faz um ano, por conta das coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul mesmo, a partir de 23, então para mim foi muito bom estar aqui, a discussão foi muito rica, eu gostei bastante. E acho que é isso. Venham amanhã prestigiar amanhã não, quinta, prestigiar os trabalhos da sessão que ela vai que a Mônica vai estar presidindo. Acho que o meu trabalho está nessa sessão. E aí tem mais dados do que ocorreu em 23 lá no Sul. Eu também gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficou aqui com a gente até esse horário, agradecer aqui os debatedores, agradecer a Camila, a Leni, que eu já conhecia, que são uma referência nessa área, Mônica, que foi uma grata surpresa. Agora a gente não vai se desgrudar mais, porque eu quero entender mais sobre isso, tenho muito a aprender com você, e o William, que é o cara que está com a mão na massa, né? Então, toda a experiência do dia a dia, ele que utiliza as normas, ele que pode dar os feedbacks para a gente, também é um rapaz bem estudioso, também foi uma grata surpresa te conhecer. Agradeço a cada um de vocês por ter aceitado esse convite, estar com a gente aqui nessa mesa redonda e fazer parte aí da família RAPV Enacor. Obrigada. Senhoras e senhores, chegamos ao fim da mesa redonda. Queremos desfazer o dispositivo agradecendo a moderadora, a doutora Luciana Nogueira Dantas, diretora-presidente da ABPV, com mais uma salva de palmas, parabéns. Aos debatedores, senhora Camila Vasconcelos, Leni Figueiredo, Mônica Regina e o senhor William Fedrigo. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês. Amanhã tem mais um ciclo de palestra aqui nesse auditório, que começa às 9 horas da manhã. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado.